Senhoras e senhores, boa noite a todas e a todos. Estamos aí na aula 6 do curso de Direito Civil para concurso público. E na aula de hoje a gente vai entrar no tópico fatos jurídicos, fatos, atos e negócios jurídicos. E na segunda parte, no finalzinho, um dos tópicos que tem uma cobrança um pouquinho maior, que é a teoria das invalidades do negócio jurídico. Bastante relevante aí para quem tem essa matéria, o direito civil, no concurso, previsto no concurso. Então vamos lá, sem mais delongas. Primeiro está aí o tópico da nossa aula de hoje e nossas redes sociais, lá o canal do YouTube e o Instagram para você seguir, não só para as minhas aulas, mas também para acompanhar as aulas dos demais professores, certo? Então, vamos discutir primeiro uma introdução, né? Do que a gente está falando quando a gente está falando da teoria dos fatos jurídicos. No dia a dia, no nosso cotidiano, diversos fatos acontecem, diversas ações são provocadas por você, por outras pessoas. A vida está acontecendo, certo? Nem tudo o que está acontecendo no dia a dia, nos fatos da vida, nem tudo é interessante para o direito. Nem tudo é interessante para o direito. Aquilo que não é interessante para o direito é separado, e aquilo que é interessante para o direito a gente chama de fatos jurídicos. Fatos ou atos jurídicos, vai depender da natureza do que a gente vai analisando. Ou seja, são coisas que interessam para o direito. Exemplo, se você vai em uma festa e é barrada na festa por causa da sua roupa. Aí vamos analisar. A festa era uma festa de gala, uma festa com roupa de gala e você foi de pijama. Esse fato de você ter sido barrada, tem interesse para o direito? Em tese, não. É um mero aborrecimento. Você ficou aborrecida de ter sido barrada, ficou triste e tudo mais. Mas para o direito isso é irrelevante. Né? Não importa. Pelo menos a princípio, né? Agora, se o segurança te maltratou, te empurrou na escada, você caiu, se lesionou, opa, aí já tem uma relevância para o universo jurídico. Porque aí já tem agressão, já tem xingamento, já tem lesão, etc. Tem danos morais, aí sim. Ou seja, nem tudo que acontece na nossa vida é do interesse do direito. Aquelas coisas que acontecem na nossa vida tem relevância para o direito. Aí vai depender de cada coisa, a gente vai olhar em que parte do direito que tem interesse. Então, tem coisas que é do interesse no direito penal, na esfera criminal, tem coisas que é de interesse na esfera administrativa, porque tem ente público envolvido. Tem coisas que é de interesse do direito civil, principalmente aqui questões pessoais e patrimoniais entre particulares. Tem a ver com civil. Tem coisas que têm interesse lá no direito do consumidor. Ou seja, o direito elege, através da lei, do ordenamento jurídico, quais são os fatos e os atos da nossa vida que são de relevância para o direito e aquilo que é excluído de relevante para o direito. Então, o que nós vamos olhar agora é como que eu analiso um fato que entra no universo jurídico, que passa a ser objeto de análise e de uso na prática nas decisões jurídicas, na instrumentalização do direito. Tá? Para você entender isso, você precisa gravar qual que é a lógica que está por trás da teoria da escada pontiana. Pontes de Miranda criou essa teoria aqui que ajuda a gente a entender a existência dos fatos dentro do universo jurídico. E é uma escadinha porque você tem que passar por todas as etapas. Uma etapa só pode a etapa próxima etapa só pode ser analisada depois que a gente analisou a etapa antecedente. Então, são 3 degraus essa nossa escada, né? A gente tem o degrau da existência, se um fato ou ato jurídico ele é jurídico mesmo, ele precisa primeiro ser analisado do ponto de vista da existência, se ele existe no mundo jurídico. Se o direito enxerga esse fato. Depois que ele olha esse fato e ele existe, agora eu vou ver os requisitos de validade para saber se esse fato ele é válido, ele é inválido, ele é nulo, anulável.
Ele é indenizável ou não é indenizável? Aí eu passo a olhar aqui dentro dos requisitos de validade. E por fim, eu olho para esse ato ou fato jurídico no plano da eficácia, se ele já produz os seus efeitos. Que às vezes eu tenho um ato jurídico que ele existe, ele é válido e ele ainda não está produzindo os seus efeitos. A gente já vai falar sobre isso no próximo slide. Vamos analisar primeiro aqui, vamos partir do plano da existência. Igual eu disse, no mundo jurídico eu preciso ter alguns elementos para saber se o direito enxerga esse fato ou esse ato jurídico. Primeiro deles é que tem que ter agente. Tem que ter alguém ali vivenciando aquele evento ou aquele ato. Então, existem pessoas ali envolvidas? Legal. Então, eu tenho um primeiro elemento que compõe o fato. O segundo é o objeto desse fato. Né? Pode ser uma coisa, pode ser um dano, etc. Mas tem um objeto ali, um contrato, uma obrigação. É o objeto desse ato, esse fato jurídico. Depois eu tenho que ter forma. Forma, todo ato e fato jurídico tem. Só que eu tenho que ver se essa forma ela é reconhecida pelo direito ou não. Mas todos eles têm forma. E, especialmente, eu coloquei aqui, mas especialmente a vontade, ele entra num tipo de fato jurídico muito específico, que a gente vai olhar daqui a pouco, mas é que é o negócio jurídico. Eu só vou falar de manifestação da vontade e a importância da vontade nos negócios jurídicos. Tá? E aí, para um negócio jurídico existir, além de agente, objeto e forma, ele precisa ter a vontade, a manifestação da vontade. Beleza. Se faltar qualquer um desses elementos num negócio jurídico, por exemplo, o negócio jurídico simplesmente não existe. Ele não existe. Exemplo, imagina uma fraude bancária. Você vai lá sacar seu extrato bancário no final do mês agora, e aí você descobre ali um saque, ou melhor, um empréstimo que você não fez. Alguém pegou lá e contratou um empréstimo no seu nome e você não fez aquele empréstimo. Vamos olhar se esse negócio jurídico ele existe, porque eu tenho o agente, você, o banco, eu tenho o objeto, um contrato de empréstimo. Eu tenho a forma pode ter sido feita por um contrato digital, pode ter sido feita por um contrato físico assinado, tem forma. Um instrumento, na verdade o contrato é um instrumento, mas a forma é a forma escrita e tudo mais. Agora, tem vontade? Você foi lá e manifestou a sua vontade querendo o contrato? Não, alguém fez isso por você, então é fraudado. Esse negócio jurídico ele nem existe porque você não fez. Então, nesse caso, um contrato fraudulento feito por terceiros no seu nome, ele nem existe, ele está aqui no plano da existência. A gente nem olha para o resto do negócio. Maravilha, esse é um exemplo de falta de vontade anulando um negócio jurídico. Agora vamos dizer que você tem um negócio todo ali certinho, ele existe no mundo jurídico. Ele tem o agente, ele tem a forma, ele tem o objeto, ele tem vontade. Aí a gente passa para o segundo degrau da nossa análise dos fatos jurídicos, que é a validade, o plano da validade. Agora eu tenho que olhar se esse negócio ou esse ato e esse fato jurídico ele já é válido, ele tem ele preenche os requisitos da lei para aquele fato e para aquele ato jurídico especificamente. Quais são os elementos que são analisados no plano da validade? É a qualificação do plano da existência. No plano da existência eu tenho agente. Agora eu tenho que olhar se esse agente ele é capaz. Lembra lá na aula sobre pessoa natural, que eu falei de capacidade? Então, é aqui que é importante. Por quê? Fazer um negócio com uma pessoa absolutamente incapaz, que no nosso ordenamento jurídico é só o menor de 16 anos, o menor é o único caso de absolutamente incapaz, menor de 16 anos. Beleza. Se eu vou lá e faço um contrato de compra e venda com um menor de 16 anos, esse contrato é inválido, ele é nulo, ele nasce nulo. Tá? Agora, se eu faço um contrato com um relativamente incapaz, que a gente viu os casos dos relativamente incapazes, esse contrato ele não é nulo, ele é anulável, que a gente vai entender daqui a pouco a diferença de nulidade e anulabilidade.
mas ele já é anulável. Ele tem um defeito aqui na validade, mas é um defeito que eu posso consertar. Já o contrato nulo ele é um defeito que eu não conserto. Tá? Então tá, o agente ele tem que ser capaz. E o objeto? O objeto do meu ato, do meu fato, do meu negócio jurídico. Ele tem que ser, primeiro de tudo, lícito, obviamente. O direito não pode, o direito civil, ele não pode admitir negócios jurídicos de objetos ilícitos, né? Não adianta você entrar na justiça para cobrar o prêmio que você ganhou no jogo do bicho. Ganhou o prêmio no jogo do bicho, o bicheiro não quer te pagar. Você vai entrar lá para uma ação de cobrança. Vai dar certo? Não vai. Por quê? Porque o objeto do seu contrato aí, do seu negócio jurídico, é ilícito. Então o objeto tem que ser lícito, ele tem que ser possível, tá? Não adianta você entrar com uma ação de rescisão de contrato num terreno no céu. Você foi lá e comprou um terreno no céu. E aí você fala, não quero mais não, eu vou rescindir esse contrato aí que eu fiz. O direito não vai reconhecer, porque um terreno no céu a gente nem sabe se é possível, né? Só vamos descobrir quando passar para outro plano. Mas o direito não reconhece. Vão te vender um lote lá em Marte. Ah, mas é possível, não é? Hoje é possível? Hoje não é possível. Talvez daqui a algum tempo até seja, mas hoje ainda é um objeto impossível. Tá? Determinado, o objeto ele tem que ser determinado, tem que saber o que é que eu estou negociando. Não é do tipo, vou te vender algum dos meus bens. Quais? Esse negócio é nulo, porque não tem um objeto determinado. Né? Ou mesmo que seja determinável. Determinável. Mesmo que ele ainda não esteja determinado, tipo, vou te vender 20 sacos de arroz no ano tal. Esse é um objeto determinado. Agora, em um objeto determinável, eu te vender a safra de 2026, toda a minha safra de café de 2026. Eu não sei quanto exatamente vai dar, eu não sei exatamente a data que vai sair, mas eu sei que toda a produção que eu fizer no ano de 2026 é sua. A gente pode acordar isso? Pode, porque é um objeto determinável. Tá? Beleza, o objeto então tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. A forma. Todo negócio jurídico, todo ato jurídico, todo fato jurídico, ele tem forma. Isso é indiscutível. Não confunda forma com o instrumento. O pessoal acha que o contrato é a forma. Não. Contrato é o instrumento pelo qual o negócio aconteceu. A forma é a forma escrita, forma oral, escritura pública. Então eu tenho formas que às vezes a lei determina. Na maioria dos negócios jurídicos, não tem uma forma prescrita. Pode ser feito de qualquer forma. Na maioria dos casos. Por exemplo, um contrato de compra e venda dessa caneta. Eu posso vender para você de forma oral, eu posso vender para você por um contrato, a gente pode fazer por escritura pública, não importa. Agora, um contrato de compra e venda de um imóvel que vale mais de 30 salários mínimos, ele só pode ser feito mediante registro público, mediante escritura pública. Então, tá vendo? É uma forma obrigatória, é uma forma prescrita na lei. Então, para um negócio ser válido, eu também tenho que olhar se aquele tipo de negócio ele não exige uma solenidade específica. Ou se ele não proíbe alguma forma específica. Por exemplo, algum negócio jurídico que fala que é proibido o negócio de forma oral. Tem que ser na forma escrita. Uma forma defesa, proibida. Defeso em direito, lembra que a gente vê muito essa palavra, quer dizer proibido, tá? Não pode. Então tá, sujeito capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita na lei ou não proibida na lei, não defesa na lei. E especificamente para os negócios jurídicos, a vontade, agora a qualidade da minha vontade, ela tem que ser livre, consciente e voluntária. A pessoa que está fazendo um negócio jurídico, ela tem que estar fazendo porque ela quer,
por vontade própria, ela tem que estar fazendo de forma consciente, sabendo exatamente o que está fazendo, qual o negócio, quais as obrigações que ela está assumindo, quais os direitos que ela está adquirindo. Isso tem que estar muito claro. Tá? Se não, qual que é o principal erro aqui? É um vício de vontade, que é o caso de anulabilidade. O negócio com o vício de vontade, ele não necessariamente ele é nulo, ele é anulável. Tá? Nos outros casos, se eu não observo a forma da compra e venda, se eu faço uma compra e venda que não seja por escritura pública, o negócio nem é nulo. O negócio simplesmente é nulo. Agora, se eu faço um negócio jurídico por erro, ou por dolo, ou por lesão, esse negócio jurídico é anulável. Daqui a pouco a gente chega lá. Então pronto, a gente viu aqui, ó, segunda escadinha, o plano da validade. E aí a gente vai agora para o plano da eficácia. Ou seja, o negócio jurídico nem sempre está produzindo os efeitos. Às vezes ele já existe, ele já é válido, só que para ele produzir efeito, às vezes eu posso estabelecer uma condição, um termo ou um encargo para esse negócio jurídico começar a produzir os seus efeitos. Quer ver um grande exemplo? Você tem aí uma tia rica que te promete um carro caso você passe no concurso público. Então, ou seja, é um negócio, doação, é um negócio de doação. Ele existe? Existe. Ele é válido? Aí a gente teria que analisar os requisitos, mas em tese é válido. Agora, ele já produz efeitos? Você já pode cobrar o carro da sua tia? A menos que você tenha passado no concurso. Se você não passou, você ainda não pode. Porque ele está estabelecido, ele está suspenso por causa de uma condição que foi estabelecida. Então, ele ainda não produz os seus efeitos. Passou no concurso, no dia seguinte você já pode cobrar sua tia rica aí do carro que ela te prometeu. Tá certo? Vamos analisar cada um deles, né? A condição, igual eu te falei, ela é uma condição suspensiva ou terminativa desse negócio jurídico. É um evento, a condição ela é um evento futuro e incerto. Essa aqui é a grande sacada, a diferença da condição para o termo. O futuro é incerto. Você fala assim, mas você está querendo dizer então que é incerto que eu vou passar no meu concurso? Não, pela minha experiência, todo mundo que continua estudando sempre passa. Uma hora chega a sua hora. Se você está estudando para valer mesmo, uma hora você passa. Mas você só não sabe quando, em que condições e tudo mais. Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos. Mas para o direito, essa é uma condição futura e incerta. Né? Pode ser que você não passe para o direito. Ele fala, pode ser que você não passe. Beleza. Porque qual que é a diferença da condição para o termo? O termo é um evento futuro e certo, é certeza que vai acontecer. Então, por exemplo, essa mesma tia sua fala que vai te dar um carro no dia em que você completar 18 anos. Completou 18 anos, você ganha um carro. É um futuro, se você, é claro, for menor de 18, né? Nesse meu exemplo, é um futuro e ele é certo. Você tem a data que isso vai acontecer. É o dia do seu aniversário no ano que você completa 18 anos. Acabou. É certeza absoluta. Então isso é um termo. Seja um termo inicial, seja um termo final. O que é um termo final? Por exemplo, um contrato de aluguel. Você faz um contrato de aluguel com validade de 1 ano. Aí você sabe exatamente quando ele termina. É o termo final dele. A partir dali, ele deixa de produzir efeitos. Ele produz efeitos até aquela data específica. E o encargo? Dentro do plano da eficácia, o que é o encargo? O encargo é uma obrigação estabelecida por uma das partes para que o negócio produza efeitos. Um exemplo da doação. Essa mesma tia sua pode te doar um apartamento. Fala assim, te dou um apartamento. Porém, com a condição de, aí não é condição, mas é uma obrigação, de você cuidar do meu cachorrinho até o último dia dele. Até o último dia de vida dele. Ou seja, a doação só vai produzir todo o efeito enquanto você cumprir a obrigação. Se você cumpriu a obrigação, cuidou do cachorro com todo o zelo até o dia que ele faleceu, o negócio se tornou perfeito. Você cumpriu a obrigação. Então veja que eu não tenho um futuro incerto, eu também não tenho um futuro certo. Eu tenho uma obrigação que foi estabelecida. Por exemplo, uma outra obrigação, a doação do apartamento e com a condição de que você não pode vender. Não é uma condição de um futuro incerto.
É uma obrigação, é um encargo, é uma obrigação de que você, é uma obrigação de não fazer. Você não vai poder vender. Ou você não pode dar festas nesse apartamento. Se você der a festa, o negócio se desfaz. É um encargo, tá certo? Essa é a grande diferença entre as duas, entre esses três elementos do plano da eficácia. Então entendemos legal aqui a escada pontiana. Isso aqui vai ser base para a gente entender os negócios, os fatos, os atos e os negócios jurídicos, que é o próximo bloco aí que nós vamos falar sobre a classificação dos fatos jurídicos. A gente se vê daqui a pouco.